Meus pais, ele com 62 anos e ela com 60, apareceram na minha casa com um caminhão de mudança para instalar meu irmão aqui porque, segundo eles, quem trabalha de casa deveria morar em porões. Atualização: houve prisões. Oi, pessoal. A história de hoje vai te deixar de queixo caído. Mas, sério, se você curte esse tipo de conteúdo, clica aí no botão de inscrição. O canal andou meio parado ultimamente, e o apoio de vocês é o que mantém tudo funcionando. Vamos começar. Postagem original: eu, homem de 30 anos, preciso saber se estou ficando louco ou se meus pais perderam completamente a noção da realidade. Tudo começou há 3 semanas, durante o que eu achei que seria só mais um jantar de domingo na casa deles. Para contextualizar, trabalho como engenheiro de software sênior em uma empresa de tecnologia sediada em Seattle, mas moro no subúrbio de Ohio. Estou em regime de home office desde 2020. No ano passado, comprei minha primeira casa, uma colonial modesta de 3 quartos que venho reformando aos poucos. Meu irmão mais velho, James, de 35 anos, mora a uns 20 minutos daqui com a esposa, Patrícia, 33, e os 3 filhos deles, um menino de 8 anos, uma menina de 6 e outro menino de 3, todos espremidos num apartamento de 2 quartos. Durante o jantar, minha mãe, Bárbara, começou a me fazer perguntas bem diretas sobre minha rotina de trabalho. Então, você fica sentado no computador o dia inteiro? Você não precisa sair de casa, né? Expliquei pela 100ª vez que sim, trabalho de casa, mas passo o dia em reuniões, codificando e gerenciando projetos. Meu pai, Charles, respondeu, mas não é como um trabalho de verdade, que você tem que aparecer num lugar, né? Eu devia ter percebido para onde isso estava indo, mas fui pego totalmente de surpresa quando minha mãe disse: a gente estava pensando, já que você não precisa de tanto espaço, só de uma escrivaninha e internet, não faria mais sentido James e a família dele morarem aqui? E você podia se mudar pro nosso porão. Vamos terminar a reforma dele mês que vem. Eu literalmente ri, achando que era uma piada. Mas não era. Meu pai começou uma apresentação, sim, uma apresentação de verdade com pontos que ele claramente preparou, falando sobre a otimização de recursos e prioridades familiares, segundo eles. Primeiro, como trabalho de casa, não preciso de uma casa de verdade. Segundo, uma família com crianças precisa de espaço. Terceiro, o porão seria perfeito para um jovem solteiro que só precisa de Wi-Fi. Quarto, isso seria ajudar a família e ser um bom irmão. Quinto, eu até poderia usar o banheiro do andar de cima durante o expediente. Fiquei ali sentado, atordoado, enquanto James remexia a comida desconfortavelmente no prato. Patrícia dizia coisas como a gente não pode aceitar, mas daquele jeito que deixava claro que ela já estava decorando mentalmente a minha sala de estar. Você só pode estar brincando, foi tudo que consegui dizer no final. Você quer que eu desista da casa que comprei com o meu próprio dinheiro para morar no seu porão só porque meu trabalho é remoto? Foi o que perguntei. A resposta da minha mãe: bem, não é como se você estivesse usando direito. Segundo ela, os filhos do James precisam de quartos, e eu tenho 2 cômodos vazios que uso como escritório e para hobbies. É um desperdício, ela disse, quando uma família precisa de um lar de verdade. Esses hobbies aos quais ela se refere incluem meu estúdio de música, onde eu gravo e produzo projetos, como um negócio paralelo que me rende cerca de $2.000 extras por mês. Tentei explicar que comprei minha casa com meu dinheiro, fruto do meu trabalho, e que sou eu quem paga a hipoteca, os impostos, o seguro e todas as contas da casa. Meu pai ainda teve a audácia de dizer: mas você ganhou esse dinheiro sentado em casa. Não é como o James, que tem que sair para trabalhar de verdade. O James é gerente de loja. Respeito o trabalho dele, mas eu ganho 3 vezes mais. Saí logo depois dessa conversa, achando que eles perceberiam o quão absurdo era tudo aquilo. Mas, em vez disso, comecei a receber mensagens da minha mãe perguntando sobre cores de tinta para o porão, e se eu preferia carpete ou piso laminado. Ela me mandou até uma planta baixa que desenhou, com áreas marcadas como a área da mesa do Michael e a área de dormir do Michael. Ontem, ela me mandou uma mensagem pedindo as chaves da minha casa para poder ajudar a Patrícia a planejar a disposição do quarto das crianças. Respondi que eles não receberiam as chaves. Ela rebateu dizendo que eu estava sendo egoísta com os recursos da família. Mais tarde,
Meu pai me ligou para dizer que estava decepcionado com a minha falta de valores familiares e que um homem que trabalha de pijama não deveria manter uma família inteira em um apartamento. Para constar, eu não trabalho de pijama. Me visto profissionalmente para as reuniões por vídeo. Gerencio uma equipe de 12 pessoas espalhadas por 4 fusos horários. Sou arquiteto-chefe de um sistema que processa milhões de transações por dia. Mas, aparentemente, como faço tudo isso do meu escritório em casa, e não indo até uma fazenda ou um prédio qualquer, meu trabalho não é de verdade, e eu não mereço uma casa de verdade. Eu estou ficando louco? Como faço para eles entenderem que trabalhar remotamente não significa que estou fingindo ter um emprego enquanto ocupo uma casa que não me pertence? Atualização 2 semanas depois. Eu não acredito que estou escrevendo isso, mas as coisas pioraram de um jeito que eu nunca poderia imaginar. Obrigado a todos que comentaram na minha postagem anterior, foi um alívio saber que não, eu não estou louco, e sim, meus pais claramente perderam completamente o juízo. Depois da primeira postagem, tentei impor limites claros. Tive uma conversa calma e direta com eles, explicando que minha casa não é um recurso da família, e sim propriedade privada, comprada com meu dinheiro de um trabalho real. Achei que tínhamos chegado a um entendimento quando minha mãe respondeu: "A gente entendeu, querido." Mas eu deveria ter desconfiado quando ela emendou: "Então, qual dia é melhor para você começar a mudar suas coisas?" Na terça-feira passada, eu estava no meio de uma reunião crítica de implantação quando a câmera da campainha começou a disparar alertas. Pedi desculpas à equipe, silenciei o microfone e fui verificar o que estava acontecendo. Meus pais estavam na porta da minha casa com o James, a Patrícia e, juro por tudo, um caminhão de mudança. Ativei o microfone só o suficiente para avisar minha equipe que estava diante de uma emergência, e então desci correndo. Quando abri a porta, minha mãe sorriu e anunciou alegremente: "Viemos ajudar na transição." A Patrícia tá tão animada para medir as cortinas. "Que transição?" perguntei, mesmo já sabendo o que estava acontecendo. Meu pai já estava orientando o James e 2 caras que eu nunca tinha visto na vida a começarem a descarregar caixas e móveis, começando pelo quarto de hóspedes. Ele ainda dizia que o Michael ia precisar de tempo para desmontar sua configuração atual. Imediatamente bloqueei a porta. De jeito nenhum. Ninguém vai trazer nada para dentro da minha casa. Preciso que todos vocês saiam agora. A Patrícia teve a audácia de dizer: "Não torna isso mais difícil do que precisa ser. Pensa nas crianças." "Suas crianças", eu retruquei. "Sua família. Quem tem casa aqui?" "Essa casa é minha." Minha mãe tentou me empurrar para dentro, repetindo: "Não seja dramático. Nós já conversamos sobre isso." "Vocês conversaram." Eu disse não. Várias vezes. Foi quando meu pai puxou o celular e me mostrou uma conversa de grupo, uma da qual eu nem fazia parte. Lá estavam todas as mensagens que eles trocaram durante a semana anterior, organizando essa mudança como se tudo já estivesse certo. Tinha mensagem da Patrícia perguntando quais eram os modelos da minha lavadora e secadora, para garantir que os modos delicados estariam disponíveis. O James perguntando se minha garagem cabia 2 carros ou se ele ia precisar deixar o meu carro na rua. Minha mãe garantindo que o porão ficaria bem aconchegante para mim. E meu pai fazendo cálculos de quanto economizariam com o James morando na minha casa, dizendo que poderiam até usar esse dinheiro extra para as próximas férias em família. Eles estavam tratando minha casa como um bem familiar que podiam redistribuir sem meu consentimento. Eu respirei fundo e disse, firme: "Todo mundo fora da minha propriedade. Ou eu chamo a polícia." Minha mãe começou a chorar. Mas não era choro de tristeza. Era de raiva. "Não acredito que você ameaçou sua própria família com polícia, depois de tudo que a gente fez por você. O que exatamente vocês fizeram por mim?" perguntei. "Nós te criamos. Nós te alimentamos. Nós corríamos atrás das suas coisas. Há 20 anos. Quando eu era criança. Esse era o trabalho de vocês." Meu pai deu um passo à frente, com a voz rígida. "Cuidado com o tom com a sua mãe. Um filho que desrespeita a família não merece." "Diga." "Não merece o quê? Ter casa própria? Ter limites? Ser tratado como adulto?" "Termina essa frase, pai."
O James finalmente se manifestou. Olha, Mike, eu não pedi nada disso. Mas a Patrícia se apressou. Mas, já que eles ofereceram, seria realmente bom para as crianças terem quartos de verdade. O Tim tá dividindo com os dois pequenos. Virei pro meu irmão. Você tá realmente de boa com isso? Com ficar com a minha casa? Ele deu de ombros. Se a mãe e o pai acham que é melhor para a família. Eu estava em choque. Todos fora da minha propriedade. A próxima pessoa que aparecer aqui sem ser convidada vai lidar com a polícia. Eles saíram. Mas, enquanto o caminhão de mudança se afastava, minha mãe gritou. Aquele porão vai ficar pronto, você querendo ou não. Quando você aceitar, ele vai estar te esperando. E antes de ir embora, reparei que a Patrícia pegou discretamente o cartão de visita de um dos rapazes da mudança. Na manhã seguinte, acordei com 47 mensagens em um novo grupo no WhatsApp chamado Apoio à Transição do Michael. Vários parentes estavam participando. Tia Linda escreveu que estava muito orgulhosa de mim por colocar a família em primeiro lugar. Tio Richard disse que já estava mais do que na hora de eu crescer e ajudar meu irmão. A prima Jennifer comentou que o porão parecia bom e que eu devia agradecer por não precisar pagar aluguel. Respondi com uma única mensagem. Eu não vou me mudar. Não vou abrir mão da minha casa. Qualquer pessoa que aparecer aqui sem ser convidada será tratada como invasora. Saí do grupo imediatamente. Pouco depois, recebi uma mensagem direta da minha mãe. Seu egoísmo está destruindo esta família. Espero que esse seu trabalho importante no computador valha mais do que perder sua família. Respondi. Eu não estou perdendo minha família. Estou colocando limites com pessoas que não respeitam nem a mim, nem minha profissão, nem meus direitos sobre minha própria casa. Ela rebateu. Direitos de propriedade? É isso que a família significa para você agora? Termos legais? Sim, mãe. Quando vocês tentam tomar posse da minha casa contra a minha vontade, termos legais se tornam extremamente relevantes. Naquele mesmo dia, instalei mais câmeras de segurança ao redor da casa e troquei todas as fechaduras. Eles ainda tinham uma cópia da chave de quando me mudei. Também comecei a documentar tudo e consultei um amigo advogado. Ele confirmou que, obviamente, eles não têm qualquer direito legal sobre minha propriedade, mas me aconselhou a manter registros de todas as interações caso a situação piorasse. Desde então, venho sendo pintado como o vilão para toda a família estendida. A história que estão contando por aí é a de um millennial egoísta, que valoriza mais o notebook do que a família, e que se recusa a ajudar os próprios sobrinhos, que dividem quarto num apartamento minúsculo, enquanto ele vive sozinho numa casa enorme só jogando videogame. O que eu não mencionei é que trabalhei 60 horas por semana, por anos, para poder comprar essa casa. Que foi o James e a Patrícia que decidiram ter 3 filhos mesmo morando num apartamento de 2 quartos. Também não contei que já ofereci ajuda ao James, inclusive tentando indicá-lo para uma vaga na minha empresa proposta que ele recusou porque não quer trabalhar com computador. Minha casa nem é tão grande assim, tem 150 metros quadrados. Mas, aparentemente, se você trabalha remotamente, qualquer coisa maior que um porão é um luxo desnecessário. Estou me mantendo firme, mas o estresse já começou a afetar meu desempenho. Tive que explicar para minha gerente por que ando distraído durante as reuniões. Felizmente, ela ficou genuinamente chocada com o que estou passando e me orientou a tirar o tempo que for necessário para resolver essa situação familiar completamente absurda. Pelo menos meu trabalho reconhece o valor do que eu faço. Pena que minha família não possa dizer o mesmo. Atualização 6 semanas depois. Achei que a situação não poderia ficar mais absurda. Eu estava completamente enganado. Depois da minha última atualização, tudo ficou em silêncio por cerca de 2 semanas. Ingenuamente, pensei que minha família tivesse caído em si. Na verdade, eles estavam se reorganizando e planejando o que só posso descrever como uma campanha psicológica coordenada. Começou de forma sutil. Minha mãe passou a postar no Facebook sobre a crise imobiliária e a importância da convivência multigeracional. Começou a me marcar em artigos do tipo porque a geração Y deveria voltar a morar com os pais e ao egoísmo dos solteiros proprietários de imóveis. Nos comentários, soltava frases passivo-agressivas como:
Algumas pessoas ainda entendem o verdadeiro valor da família, com aquelas reticências carregadas de julgamento. Depois vieram os macacos voadores ou os parentes que ela começou a recrutar. Recebi ligações de todos os lados. A madrinha Susan, sua mãe está tão magoada, querido. Ela só quer ver a família unida. Você morreria se pensasse nisso com carinho? O tio Joseph, na minha época, família ajudava família. Ninguém falava em o limite ou ponto. Meu primo Mark, cara, só dá logo a casa pra eles. Não vale esse dramalhão todo. Continuei firme. Reafirmei, educadamente, que minha casa não estava em disputa. Foi aí que entrou a fase 2. A Patrícia criou uma conta no Instagram chamada Apartment Life with 3 Kids, onde começou a postar sobre as dificuldades de viver com 3 crianças em um apartamento pequeno. Vídeos dos filhos dividindo o mesmo quarto, fotos de móveis improvisados, textos sobre como fazer o melhor com pouco espaço, e legendas melosas tipo, um dia teremos espaço para uma árvore de Natal, ou ensinar gratidão quando não se pode dar a um filho um quarto só para ele. Os comentários eram um festival de apoio familiar. Gente mandando orações, dizendo que logo apareceria uma solução divina. Minha mãe deixava respostas enigmáticas do tipo, Deus provê para quem merece e a resposta já está entre nós, basta aceitar. Enquanto isso, a pressão no trabalho só aumentava. Estávamos em contagem regressiva para o lançamento de um produto importante, e eu estava trabalhando 12 horas por dia. Meu escritório em casa era meu refúgio, o único lugar onde eu conseguia me concentrar e manter a sanidade. A ideia de me mudar para o porão dos meus pais, brigar por um horário no banheiro, ouvir insinuações de que meu trabalho não é real, tudo isso enquanto gerencio sistemas críticos. Era simplesmente surreal. Mas eles não estavam achando nada disso exagerado. Na verdade, estavam intensificando a ofensiva. 3 semanas atrás, voltei de uma rara reunião presencial e encontrei o meu jardim decorado. Meus pais haviam instalado uma grande placa que dizia: Futuro lar da família James, graças à generosidade do meu irmão. A placa vinha acompanhada de fotos dos meus sobrinhos e da minha sobrinha. Tinham até colocado balões presos na minha caixa de correio. Meus vizinhos estavam tirando fotos, achando que eu estava organizando alguma surpresa para a família. Desmontei tudo na hora, mas não antes da Patrícia postar no Instagram, com uma legenda cheia de hashtags. A fé move montanhas. Mãos postas, pessoa com as mãos postas, hashtag abençoado, hashtag família em primeiro lugar, hashtag plano Deus. Os comentários explodiram. Amigas da igreja elogiando o sacrifício em que eu estava fazendo. Grupos de mães locais me chamando de irmão anjo. Gente que eu nem conhecia discutindo online como era bonito eu abrir mão do meu apartamento de solteiro pelas crianças. A única coisa que consegui fazer foi comentar na postagem: Não estou abrindo mão da minha casa. Isso é assédio. Por favor, parem. Patrícia apagou meu comentário em poucos minutos, mas não antes de tirar um print e compartilhar no grupo da família com emoji chorando. Por que ele está sendo tão cruel? Foi o que ela escreveu. No dia seguinte, meu pai apareceu na minha casa enquanto eu fazia uma apresentação para um cliente importante. Vi pela câmera da campainha, ele estava andando pelo meu quintal com uma prancheta na mão, medindo janelas e fazendo anotações. Mandei uma mensagem imediatamente. Saia da minha propriedade. Agora. Ele respondeu: Só estou ajudando o James a planejar a reforma. Pode me ignorar. A reforma da minha casa. Pedi licença da reunião, desci furioso e encontrei meu pai colhendo amostras de terra do meu jardim. Que diabos você tá fazendo? Perguntei. A Patrícia quer começar uma horta. Estou testando se o solo é adequado para plantar vegetais. Saia da minha propriedade antes que eu chame a polícia. Ele me olhou com aquele olhar cheio de decepção e disse: Seu avô ficaria envergonhado. Ele construiu uma casa com as próprias mãos para a família. E você compra uma com dinheiro de computador e nem quer dividir. O vovô respeitava a propriedade dos outros. Ele entenderia perfeitamente. Ele tinha um emprego de verdade. Na fábrica. Com as mãos. E eu tenho um emprego de verdade. Com o cérebro. Vá embora. Ele foi. Mas antes de sair, ainda soltou:
O porão estará pronto no mês que vem. Sua mãe escolheu um tom de cinza bem bonito para as paredes. Muito relaxante. Na semana passada, atingiram um novo nível de loucura. Acordei e encontrei um cofre de chave preso à minha porta da frente daqueles que corretores de imóveis usam. Liguei na hora para minha mãe. O que é isso? Ah, que bom que viu. A gente achou que seria mais fácil para a transição. O James e a Patrícia vão começar a trazer as coisas aos poucos e você não precisa se preocupar. Você colocou um cofre na minha porta? Não seja dramático. O código é sua data de nascimento. Não somos estranhos. Cortei o cofre com alicate e joguei fora. Em seguida, chamei um chaveiro, troquei todas as fechaduras e instalei um sistema de segurança novo que envia alertas pro meu celular sempre que alguém se aproxima da minha casa. 2 dias depois, recebi uma carta de um advogado. Meu estômago revirou. Pensei, eles realmente estão tentando tomar minha casa por meios legais? Mas não. Era ainda pior. Era uma notificação formal informando que meus pais haviam decidido transformar o porão da casa deles em uma unidade de aluguel e gostariam que eu assinasse um contrato de locação, para manter a harmonia familiar e estabelecer limites claros, conforme solicitado. Os termos do contrato? Aluguel de $400 por mês, abaixo do valor de mercado, como gentilmente enfatizado. Acesso ao banheiro do andar de cima em horários determinados. Uso da cozinha com aviso prévio de 24 horas. Política de silêncio durante o horário da TV. Proibição de visitas à noite sem aprovação prévia dos proprietários. Direito de preferência caso eu desistisse da teimosia em relação à minha casa. Sim, eles queriam me transformar oficialmente em inquilino pagante no porão deles, enquanto James e a família dele moravam na minha casa de graça. Encaminhei tudo pro meu amigo advogado. Ele riu tanto que precisou me colocar na espera. Quando ele voltou do acesso de riso, me disse: emoldura isso. De verdade. Põe na parede como lembrança de que, às vezes, a família pode ser completamente insana. Meu desempenho no trabalho estava começando a despencar. Meu gerente me chamou de lado e perguntou se eu estava bem. Desabei. Contei cada detalhe dessa saga surreal. Ela ouviu atentamente, olhos arregalados, sem acreditar em algumas partes. Quando terminei, ela disse: Michael, talvez seja exagero o que vou dizer, mas você já considerou que sua família está sendo abusiva? Aquilo me atingiu em cheio. Eu estava tão concentrado na questão da casa que não tinha enxergado o padrão, a rejeição constante da minha carreira, o desrespeito absoluto aos meus limites, a manipulação emocional, a humilhação pública. Eles nunca me enxergaram como um adulto com autonomia. Ela me aconselhou: tire um tempo. Um tempo de verdade. Concentre-se no lançamento agora, mas depois reserve uma semana para pensar nos próximos passos. E se você quiser se mudar para fugir dessa loucura, vamos dar um jeito. Seu trabalho é real, importante e tem valor. Não deixe ninguém dizer o contrário. Naquela noite, tomei uma decisão. Bloqueei meus pais, o James e a Patrícia em tudo, celular, redes sociais, e-mail. Enviei uma última mensagem no grupo da família estendida. Minha carreira é real, minha casa é minha. Não vou morar num porão. Não vou abrir mão do que conquistei. Quem continuar a me pressionar por isso será cortado da minha vida. Isso não é uma negociação. E então saí do grupo também. A paz foi imediata. Nenhum telefonema, nenhum alerta de campainha, nenhuma postagem passivo-agressiva, só silêncio. Concluí o lançamento com sucesso. Minha equipe superou todas as metas. Minha gerente me ofereceu uma promoção. Sentei no meu escritório em casa e, pela primeira vez em meses, senti que podia respirar. Claro, não durou. O que nos leva à atualização final, 4 meses depois. Fiquei em dúvida se deveria escrever esta última parte, mas acho que todos merecem saber como essa história insana terminou. Depois de bloquear minha família, vivi 2 meses de relativa paz. Mergulhei no trabalho, ganhei a promoção. Olá, engenheiro-chefe. Comecei a fazer terapia. Era hora de desfazer décadas de desprezo disfarçado de preocupação.
Meu terapeuta me ajudou a perceber que meus pais sempre minimizaram minhas conquistas. Boas notas? O mínimo. Bolsas? Sorte. Minha carreira. Brincadeira com o computador. Nada era válido, a menos que seguisse a definição engessada deles de sucesso. Achei que o silêncio significava que, enfim, tinham aceitado a realidade. Deveria ter sabido que era só calmaria antes da próxima tempestade. 8 semanas sem contato. E então chegou uma carta registrada. Dentro, um aviso formal de intervenção familiar, algo que, aparentemente, meus pais inventaram e registraram em cartório. O pacote incluía um encaminhamento para avaliação psiquiátrica, por comportamento antissocial. Uma agenda de sessões de aconselhamento familiar com um terapeuta especializado em vício em jogos, porque trabalhar com tecnologia, para eles, é o mesmo que ser viciado em videogame. Um cronograma detalhado da transição residencial para o porão. 4 fotos do porão reformado, com uma plaquinha na porta, Michael. Mas o mais absurdo veio por último. Eles haviam preenchido um formulário de procuração, nomeando a si mesmos como responsáveis legais por mim, citando preocupações com minha capacidade de tomar decisões devido ao meu comportamento irracional recente. Foi nesse momento que entendi, de forma definitiva, não era apenas desrespeito. Era uma tentativa deliberada de controle. E eu jamais deixaria isso acontecer. Meu amigo advogado me colocou em contato com um especialista em direito imobiliário, que rapidamente redigiu uma carta de cessação e desistência com uma linguagem tão firme que dava até para sentir a tinta descascando só de ler. A carta deixava claro, em termos inequívocos, que qualquer nova tentativa de entrar na minha propriedade, de reivindicar algum direito sobre minha casa ou de questionar minha sanidade mental resultaria em ação judicial imediata. A resposta não veio dos meus pais, mas do irmão da Patrícia, um advogado de divórcios, alegando que a carta era excessivamente agressiva e sugerindo mediação familiar para resolver a situação habitacional comunitária. Sim. Segundo ele, minha casa particular era agora uma questão de interesse comunitário. Não respondi. Em vez disso, instalei mais câmeras e atualizei meu sistema de segurança. E foi a melhor decisão que tomei. 2 semanas depois, às 3 horas da manhã de uma terça-feira, recebi uma notificação do sistema, movimentação detectada no quintal. Corri para ver o que era nas câmeras e lá estava o James, meu próprio irmão, tentando arrombar a porta dos fundos, enquanto a Patrícia servia de vigia. Liguei para a polícia na hora. Ver meus próprios familiares sendo presos, capturados pelas minhas próprias câmeras de segurança, foi surreal. James só repetia: "É assunto de família." Nossos pais concordaram. Essa casa é nossa. Foram formalmente acusados de tentativa de arrombamento e invasão de domicílio. Meus pais pagaram a fiança deles e ainda tiveram a audácia de me ligar usando o celular de um vizinho, já que eu havia bloqueado todos os números deles, gritando que eu tinha arruinado a vida do James e traumatizado as crianças por ter mandado prender seus pais. As crianças, aliás, nem estavam lá. Estavam com a mãe da Patrícia, que, ao que parece, era a única pessoa sensata em toda essa história e se recusou a participar da operação ocupação da casa do Michael. A tentativa de invasão foi o ponto final. Contratei uma empresa de mudanças, coloquei minha casa à venda e aceitei um pacote de realocação da minha empresa. Fui transferido para o Colorado. Não contei a ninguém da minha família. Minha casa foi vendida em apenas 4 dias, acima do preço pedido, para um casal adorável que realmente se apaixonou por ela. O encerramento da venda estava marcado para dali a 3 semanas. Durante essas 3 semanas, a explosão de desespero foi cinematográfica. Minha mãe apareceu com um padre, tentando abençoar a transição familiar. Meu pai tentou registrar uma dívida falsa contra minha propriedade, alegando que eu ainda devia custos da minha criação. Patrícia lançou uma campanha no GoFundMe intitulada "Ajude crianças sem teto abandonadas por seus tios egoístas." James foi demitido do emprego depois de faltar vários turnos para abastecer minha casa. E familiares que eu nem lembrava mais começaram a me procurar, só para conversar, e convenientemente mencionavam suas dificuldades com aluguel. Eu documentei tudo. Meu advogado estava montando um dossiê completo para solicitar ordens de restrição. Um dia antes do fechamento da venda, meus pais fizeram a última cartada.
Apareceram com um caminhão de mudanças, um alicate de corte e um chaveiro, alegando que tinham direitos de inquilinos porque haviam estabelecido residência na casa enviando cartões postais com seus próprios nomes para o meu endereço no mês anterior. Sim, eles planejaram essa jogada. Sim, eles estavam tentando roubar minha casa usando o correio. Sim, eu estava prestes a encerrar esse pesadelo de uma vez por todas. Meu vizinho me ligou. Eu já estava no Colorado e entrei em conferência com a polícia enquanto assistia tudo pelas minhas câmeras. Dessa vez, meus pais também foram presos. A venda da casa foi finalizada enquanto eles ainda estavam sob custódia. Quando foram soltos, eu já estava a centenas de quilômetros de distância. Meu número de telefone foi trocado, e meu novo endereço de correspondência é uma caixa postal. Isso foi há 2 meses. Desde então, recebo apenas algumas notícias esporádicas pela minha madrinha, que ainda é uma das poucas vozes lúcidas da família. Ela me contou que James e Patricia estão se divorciando. O estresse de toda essa situação parece ter revelado problemas que já existiam há tempos. Meus pais, por sua vez, agora enfrentam custos legais altíssimos. Estão contando a todo mundo que eu vendi a casa da família por vingança. A reforma do porão, que nunca foi usada, deixou uma dívida de $15.000. O Instagram da Patrícia está agora privado, depois que alguém a denunciou por assédio. E eu? Minha nova vida no Colorado é tranquila. Meu escritório em casa tem vista para as montanhas. Meus vizinhos não tentam invadir minha casa. Minha família, aqui, não existe. Estou fazendo terapia, lidando com a culpa e a tristeza de ter perdido a minha família. Não porque morreram, mas porque revelaram quem sempre foram. Pessoas que não me viam como um ser humano, mas sim como um recurso a ser distribuído para os outros. Na semana passada, minha terapeuta me perguntou se eu me arrependo de alguma coisa. Pensei bastante e percebi que me arrependo apenas de não ter percebido tudo isso antes. Os sinais sempre estiveram lá. Cada conquista minha sendo diminuída. Cada limite meu sendo ignorado. Cada sucesso rebatizado como a sorte ou o egoísmo. Mas não me arrependo de ter mantido minha casa. Não me arrependo de ter chamado a polícia. Não me arrependo de ter me mudado. E muito menos de ter escolhido minha paz em vez do caos deles. Para quem estiver lendo isso e convivendo com uma família que não respeita sua carreira, suas escolhas ou seus limites, você não está louco. Seu trabalho é real. Sua casa é sua. Sua vida é válida. E às vezes, o preço da paz é a distância. Ainda sou engenheiro de software. Ainda trabalho remotamente. Só que agora, faço isso a 1.600 quilômetros de distância de pessoas que acham que isso me torna menos digno de respeito básico. Foi a melhor decisão que já tomei. Edição final. Como algumas pessoas perguntaram. Sim, continuo sem contato com eles. Não, não pretendo me reconciliar. Sim, estou feliz. E para a pessoa que mandou uma mensagem perguntando se o porão está disponível para aluguel. Eu ri alto de verdade. Obrigado por isso. Para todos os meus colegas trabalhadores remotos. Seu trabalho é real. Não deixe que ninguém diga o contrário. Paz,